Graças a Deus. No período da lei, na época da lei, as pessoas elas tinham a consciência, elas tinham o pensamento de que tudo dependia delas. Tudo dependia delas. A vida e o bem, a morte e o mal, a bênção e a maldição estavam no poder do homem. Se ele se esforçasse, se ele trabalhasse, se ele fizesse a parte dele, as bênçãos de Deus viria e o alcançaria. A consciência do homem da lei, a consciência do homem legalista é que ele tem responsabilidade, ele tem que fazer, ele tem que conseguir, depende dele, do esforço dele, da dedicação dele, da boa vontade dele, da santidade dele, da entrega dele, tudo é ele, tudo é ele. Na lei, tudo é o homem. No Evangelho, tudo é Cristo. Porque se no Velho Testamento, no período da lei, o homem tinha que fazer tudo perfeitamente para ser abençoado por Deus, no Novo Testamento nós temos alguém que fez tudo perfeitamente por nós. Amém, pessoal? Viveu perfeitamente e na sua morte foi punido pelos nossos erros, foi punido pelos nossos pecados. Então hoje o cristão da nova aliança, ele não é justificado pelas suas obras, não é justificado por aquilo que ele faz, mas ele é justificado pela fé que ele tem naquele que por ele fez tudo perfeitamente. Não houve erro, não houve imperfeição na obra de Jesus. A obra de Jesus foi perfeita. Se eu tenho consciência de que eu tenho que fazer, eu fico calmo, tranquilo, sereno, descansado ou estressado, agitado, nervoso, preocupado, afobado, aflito. Como é que eu fico? Você fica agitado. Agora, quando você, por exemplo, você acorda de manhã e diz assim: Jesus, né? Vamos ver o caso das mulheres, da esposa. A mulher fala assim: meu pai, eu tenho que acordar às 6 horas, eu tenho que fazer o café da manhã, eu tenho que ir na padaria comprar pão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que arrumar aquilo outro, tal. Ela já fica como? Agora, ela levanta da cama, aí quando chega lá na sala de jantar, chega na cozinha, já está tudo arrumadinho. O maridão foi, comprou o pão, fez o café, tá ruim pra caramba, fez o café. Aí o que ela faz? Porque alguém já fez por ela. Quando você tem consciência de que a obra de Jesus foi perfeita por você, como é que você fica? Enquanto está todo mundo estressado, preocupado, nervoso, agitado, você está tranquilo. Por quê? Alguém já proporcionou para você o resultado de todas as suas preocupações. Isso é viver pela fé. Isso é viver debaixo da graça. É você viver confiando na obra que alguém já realizou em seu lugar. Amém? Abre a Bíblia. Salmo 127 tem uma lição importante aqui. Olha que coisa maravilhosa. É um dos salmos que eu mais gosto, na verdade. Podemos ler? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha que bacana agora. Inútil. Atenção, você que acha que se matando de trabalhar você vai prosperar, viu? Você que pensa que fazendo das tripas o coração você vai vencer na vida. Escuta bem o que a Bíblia diz aqui, ó. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aos amados de Deus, aqueles que confiam em Jesus, enquanto você dorme, Deus está trabalhando, preparando o seu dia seguinte. Quando você não é um amado, quando não é revelado a graça ao seu coração, então você tem essa sensação de que você tem que fazer, você deixa de ser o amado.
E se você deixa de ser amado, sabe o que vai acontecer? Inútil é acordar cedo e dormir tarde, porque você vai trabalhar, para no final de história descobrir que você está comendo o pão que penosamente você fez por merecer. Não é importante isso? Você tem que acalmar teu coração, você tem que sair desse estresse, você tem que colocar a tua vida na mão de Jesus e confiar nele, orar, confiar, crer, deixar Deus agir na sua vida. Abre a Bíblia, Lucas 10, versículo 38. Diz assim, olha: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: olha que Marta abusada, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você vê, Marta que hospedou Jesus na casa dela, mas ela não aproveitou a oportunidade. Quantas pessoas também convidam Jesus para entrar na sua vida e também não sabem aproveitar a oportunidade? Ela convidou Jesus para hospedar na casa dela, e ela ficou preocupada em fazer um monte de coisa para agradar quem? Para agradar Jesus. Ela queria fazer um monte de coisa para servir Jesus. E a Bíblia fala que quem escolheu a boa parte foi que, enquanto a irmã corria de um lado para o outro, preocupada em agradar e em fazer um monte de coisa, o que agradou Jesus foi Maria sentar e ouvir-lhe os ensinamentos. Maria representa a graça, que é justamente você crescer com Deus na medida que você tem o desejo de ouvir, de aprender e andar de acordo com a vontade dele, agradar a ele com a sua vida, com o seu coração, com a sua fé. E Marta, que representa a lei, estava lá querendo fazer um monte de coisa, só que aquele monte de coisa que ela estava fazendo não estava trazendo a atenção de Jesus para ela. Maria representa a graça, que é essa tranquilidade na presença de Deus. E Marta é a agitação, é a preocupação, é eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, é tudo minha responsabilidade, eu tenho que fazer. E na verdade, Maria estava diante daquele que podia fazer muito mais do que ela. Bom, agora eu quero voltar lá no Velho Testamento. Eu quero ler com você o livro de 1 Reis, 1 Reis capítulo 19. Qual foi a direção que Deus deu para falar para você hoje? Existem os momentos na nossa vida em que Deus age, e existem momentos na nossa vida em que Deus não age. Qual é o momento que Deus vai agir? E qual é o momento que Deus não vai agir? Então, essa passagem que eu vou ler vai deixar isso bem claro para a gente aqui. Diz assim, olha, 1 Reis 19, a partir do versículo 1. Elias no monte Horebe. Acabe, que era o rei de Israel, fez saber a Jezabel, sua esposa, tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias
levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, seu auxiliar. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo da árvore do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, preste atenção agora, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo, uma brisa tranquila e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se na entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes, Elias? Que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me. Ele repetiu tudo o que ele tinha falado lá atrás. Disse-lhe o Senhor: agora, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Bom, deixa eu explicar para você aqui, para você entender o que isso aqui significa para nós. Se você ler o capítulo 18, houve o desafio entre Elias e 450 profetas de Baal. Os profetas de Baal, os profetas que eram respeitados por Acabe e por Jezabel, eles fizeram um desafio. E Elias falou para ele assim: olha, por que nós vamos ficar divididos quem é Deus e quem não é Deus? Quem é Deus vai mostrar que é. Então vocês se reúnem, façam o ritual de vocês e invocam o Deus de vocês. Se o Deus de vocês de fato for Deus, ele vai responder com fogo. Então eles se reuniram e
começaram a clamar o Baal, o Deus deles, clamando, clamando. E Elias começou a falar assim: olha, gritem mais alto, pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo e não está ouvindo, grita mais alto. Elias começou a zombar deles. Eles começaram a se cortar com facas, com lancetas, derramar o sangue deles para tentar chamar. Deu meio-dia, não houve resposta. Elias falou assim: olha, agora vocês saiam. Ele reconstruiu o altar, colocou lá o animal, encheu d'água, fez lá o altar. E aí ele falou assim: Senhor, para que todos saibam que há um Deus em Israel, responde agora. E a Bíblia diz que fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, as pedras, a água, e matou 450 profetas de Baal. O interessante de tudo isso é que Deus se mostrou tão glorioso naquele momento, e logo em seguida Jezabel ameaça Elias, dizendo assim para ele: avisa esse tal de Elias que eu vou fazer amanhã a essas horas, vai acontecer com ele o que ele fez com os meus profetas. Ele vai perder a vida dele. E você sabia que Elias temeu a voz daquela mulher? Ele ficou com medo e fugiu para o deserto, e debaixo de uma árvore começou a pedir a Deus a morte. E ele falou assim: não sou melhor que os meus pais, estou sozinho. Elias, naquele momento, ele estava se sentindo com medo de morrer, decepcionado e se sentindo sozinho. Ele estava atribulado, e ele queria, naquele momento de tribulação, ele queria uma resposta de Deus, ele queria uma providência de Deus, ele queria que Deus falasse com ele, ele queria que Deus fizesse alguma coisa, ele precisava da ação de Deus. E na hora que ele estava no monte, na caverna, a primeira coisa que ele ouviu foi um vento forte, mas um vento tão forte que partia as pedras ao meio. Mas a Bíblia diz que Deus não estava naquele vento forte. Daqui a pouco dá um terremoto, começa tudo a desabar, e Elias vai falar: agora Deus vai falar comigo. Deus também não estava no terremoto. Não demorou nada que veio o fogo, e ele achou que Deus ia falar com ele no fogo. Deus também não falou com ele no fogo. Não demorou. O que aconteceu? Veio uma brisa suave, tranquila, e Deus estava naquela brisa suave, naquela brisa tranquila, e foi ali que Deus falou com Elias. Qual é a lição que nós trazemos para a nossa vida, pessoal? Você é um cristão da graça ou da lei? Mesmo nós estando na graça, existem momentos na nossa vida, como também existiu na vida de Elias, momento que nós nos sentimos como? Atribulados, preocupados, sim ou não? Com medo, precisando de uma providência, de uma resposta de Deus, não é? Existem momentos que você está se vendo confuso, cheio de problema. Às vezes é um problema no casamento, às vezes é um problema com o filho, às vezes é uma dificuldade, uma luta que está passando lá no local de trabalho. E a gente, naqueles momentos, a gente acha que é hora de tomar a decisão, é a hora da resposta, é a hora de você agir. Elias, quando viu aquele vento forte, ele achou que aquele era o momento de Deus falar com ele. Mas era o momento? Era aquele momento? Veio aquele vento forte, começou a balançar e partir as pedras no meio. Deus não estava ali. Às vezes na nossa vida também, você está diante de um vendaval, não está? Está passando um vendaval na tua vida. Eu pergunto para você: nesse vendaval que está passando, é hora de você tomar decisão? É hora de você agir? Por quê? Porque no meio desse vendaval, Deus não está presente. Não é hora de tomar nenhuma decisão. Daqui a pouco vem um terremoto, minha vida está sendo sacudida, está desmoronando a minha vida, eu preciso fazer alguma coisa. É hora de fazer alguma coisa? Não é hora de fazer nada. Não é, porque Deus não está naquele terremoto. Vem o fogo. Você já esteve dentro do fogo da emoção? O senhor que é marido, a senhora que é esposa, já esteve no calor da emoção? Já? E no calor da emoção, no calor do conflito, você falou coisas? Falou? Eu tenho certeza que você se arrependeu do que você falou.
Você fez alguma coisa? Depois teve que voltar a pedir perdão para tua esposa? Sabe por quê? Porque no meio desse fogo Deus não está presente. Deus não está presente no vento forte, Deus não está presente no terremoto, Deus não está presente no fogo. Sabe onde Deus está presente, pessoal? Na brisa suave. Lá no seu trabalho está tendo um terremoto, um vendaval, em casa, na sua vida, né? No relacionamento, está aquele problema com o filho, aqueles problemas que você sabe. É hora de você deixar passar o vento, deixa passar o terremoto, deixa passar o vento, o fogo. Na hora que você perceber a brisa suave, é hora de você agir. Porque na hora que você perceber que as coisas se acalmaram, lá no trabalho, lá com o marido, lá com o filho, lá em casa, em qualquer lugar, as coisas se acalmaram, é aí que Deus está. E as atitudes que você tomar neste momento, Deus vai estar presente. E você vai falar assim, ó, olha só, presta atenção. Você vai falar assim: eu fiquei calmo, esperei a hora certa, deixei passar aquele turbilhão todo, deixei passar aquela confusão toda, orei, busquei a Deus. Quando tudo se acalmou, aí eu fui. Sabe o que aconteceu? Você vai dizer assim, ó, pastor, foi uma bênção. Foi uma bênção. Olha, pastor, depois eu chamei ela, conversei com ela, está tudo resolvido. Falei com o meu patrão, foi tudo esclarecido. Conversei com a minha esposa, ela entendeu direitinho. Olha como Deus abençoou. Sabe o que Ele abençoou? Porque Deus está presente nesse momento de calma e de tranquilidade. Se você aprender a sentir o momento em que Deus está presente, você vai tomar as atitudes certas, do jeito certo, e você vai perceber que o resultado é uma grande bênção de Deus na sua vida. Agora, vai você, que é de Deus, que é da graça, quer tomar a decisão na hora da tribulação, na hora da confusão, no calor da emoção, é ou não é? No calor da conversa, diante do vendaval que está passando, você vai tomar atitude. O resultado, você vai falar assim: olha, pastor, o diabo esculhambou com a minha vida, porque quem está no meio dessa bagunça é o diabo. Não faz o jogo do diabo. Espera o momento de Deus. E qual é o momento de Deus? Tranquilidade, serenidade e paz. Nesse momento Deus vai agir. Então você pode observar, tudo que a gente faz no calor da emoção, na hora da raiva, na hora da briga, na hora da confusão, na hora da tribulação, na hora da tempestade, na hora do vendaval, tudo que você faz na hora do nervoso, olha para cá, tudo que a gente faz na hora do nervoso, você vai perceber que Deus não estava ali presente. Sim ou não? É ou não é? Não é assim? Se você tem funcionário, funcionário às vezes deixa a gente de cabeça quente. Aí o funcionário faz uma coisa errada, você vai lá e já quer. Você não vai ter problema? Vai ter problema. Porque aquele funcionário com raiva, ele vai te dar um monte de prejuízo depois. Ele vai fazer corpo mole, não é? Você deveria fazer o quê? Deixa passar, passa aquele momento. Filho é a mesma coisa, marido igual, esposa igual, deixa passar aquele momento. Respira fundo assim, ó. Agora é hora de conversar. Aí você conversa com calma, é ou não é? Cabeça tranquila. O Espírito Santo vai dando a direção para você. Aquilo se resolve e você fala assim: puxa, era um problema, mas depois que eu resolvi aquele problema, sabe o que ficou melhor que antes? Sabe o que ficou melhor que antes? O casamento ficou melhor que antes. Depois que eu tive aquela conversa com a minha esposa tranquila, rapaz, só love. Com a maravilha agora, tudo resolvido, é ou não é? O ambiente lá no trabalho está legal. Mas por quê? Porque você soube esperar passar o vento forte, você soube esperar passar o terremoto, você soube esperar passar o fogo, e você sentiu a brisa suave. Na hora que você sentiu a brisa suave, agora eu vou falar, agora eu vou tomar a decisão que eu preciso tomar, mas na direção de quem? Na direção de Deus. E o resultado vai ser uma grande bênção. Amém?
Feche os seus olhos, acalme o teu coração, tua alma, o teu espírito. Na tribulação, na ansiedade, no medo, no pavor, no desespero, na correria, você não vai ver Deus. Mas se você souber perceber a agitação e se acalmar, fica tranquilo, sereno. Não adianta tomar decisão na hora do nervoso, não. Isso é burrice. Não adianta querer tomar decisões importantes na vida nessas horas. Sai, dá uma volta, pensa bem, pede uma direção de Deus. Quando você sentir a brisa suave, é a hora certa. Aí é a hora certa. Cante assim. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, nem tudo é um céu de anil. Mas contra a dor que é tão sutil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só, há um caminho só. Confia em Deus, confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, confia em Deus, que Ele nunca falhará, que Ele nunca falhará. Diga assim: confia em Deus, confia em Deus, que a negra nuvem passará, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, oh, não duvides, mas confia